bem-vindos ao canal Porta de Hangar com mais um programa PH Radar. Hoje com o trio Ternura da Aviação, Led Santos. Bem-vindo, Ed. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Uma honra. Traz da próxima vez, faz um favor para mim, traz o Ianzinho na próxima vez. Vou trazer. Vai destruir tudo aqui, né? Que ele pega, brinca. Ele é um fofo, não? Vou trazer, pode deixar. É um riso. Trazer o aviãozinho novo que você deu para ele de presente. É. Você vai ver que, inclusive, o áudio vai ser prejudicado aqui. Você ficou feliz, né? 11h30 da noite ele tava brincando com o aviãozinho, inclusive. Os vizinhos adoraram. E com o professor Pardal da Aviação Brasileira, Milton Pardes, comandante Milton Pardes, bem-vindo sempre ao PH Radar. Ainda muito por aprender. Apesar de estar aposentado, a gente sempre aprende a vida inteira. A gente vai morrer todos aprendendo. Os dias, né, Milton? Então, de professor, a gente não tem nada, a gente está aprendendo, então... É professor bom. Porque você fala palavras lindas, emocionantes aqui para o público. Eu sou da época que a gente PH Radar. Você tem um bom vernáculo. A professora Terezinha cobrava leitura de dicionário. Então, eu sou dos bons tempos de escola pública. Aliás, você acha que falta leitura hoje em dia? Falta leitura? Nossa, falta leitura, falta educação, falta... Tá faltando muita coisa, Beca. Tá faltando muita coisa. Mas é isso aí. Vamos começar. A notícia da Venezuela, né, que está impedindo que voos internacionais, alguns países vá para lá. Como é que é essa história? Na verdade, países que contestaram a eleição do Maduro, que não estão com voos diretos para a Venezuela. Eu diria que, inclusive, é muito mais uma notícia geopolítica, muito mais envolvida com a questão política do que com a questão aeronáutica. Claro que afeta, né, diversas linhas, diversos trechos, né, diversas aeronaves que iam para lá direto, que não estão fazendo mais esse trecho, ou trechos super inflacionados, preços muito mais altos. Mas é tudo uma questão política, é tudo muito difícil, tudo muito complicado, né? Eles querem fechar ali, fica ali naquela ditadura, e é complicado falar, né, de política aqui. O problema é que acaba respingando na parte que a gente entende, né? Na parte de aviação, que é o que a gente fala aqui no PH Radar. É triste, mas te confesso que não sei muito o que falar. Eu acho que vai muito além dessa questão única, exclusivamente aeronáutica. Tenho certeza que se pudessem, as companhias aéreas estariam, né? Até porque tem pessoas que precisam ir, voltar, pessoas que gostariam, inclusive, de voltar também, enfim. Pois é, uma amiga, a mãe dela não pôde voltar, ela é venezuelana, Milton. Além da questão geopolítica, a gente tem que tratar a questão como delicada devido ao aeroporto de Caracas, não é em Caracas. Lá em cima a gente tem a base aérea. O aeroporto internacional fica em Maiquetia, embaixo, no litoral. Quando nós voávamos pela Gol, eram quase que voos diários, tinham 2 frequências diárias para Caracas. O movimento era grande, essa rota foi abandonada, havia uma intenção de retorno agora, de aproximação pelo governo Lula com Maduro, que algumas companhias aéreas mostraram interesse em voltar, porém isso foi descartado, já que o Brasil corrobora com a eleição do Maduro, não literalmente de forma aberta, porém pede que se comprove as eleições, mas o entorno da Venezuela, como Peru, Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina, cortaram os voos. Isso caiu quase 50% o movimento do aeroporto. Por consequência, os preços das passagens dispararam. A própria empresa Conviasa, que é a empresa venezuelana, não tem como suprir todas as frotas. Alguns países continuam atendendo, como a cubana, como a Turquia, que corroboraram com a eleição do Maduro. Mas isso fez com que mais de 50% do movimento caísse. Além disso, Beca, é interessante citar, mesmo antes da eleição do Maduro, o espaço aéreo venezuelano já era crítico de se voar na época do Chávez. Mesmo? Muitas vezes, quando nós estávamos cruzando para Miami, América do Norte, a rota mais curta é aquela que passa por cima da Venezuela, você paga a autorização de sobrevoo e quando chegava no limite da FIR Maiquetia,
o centro dizia que nós não tínhamos autorização de sobrevoo, tudo pago, a gente era obrigado a desviar por Paramaribo, alternar Barbados ou os países que faziam as linhas aéreas, no caso, estou falando dos voos privados, quando nós íamos para Miami ou para Nova York, a gente tinha que sair por Barbados, fazer um pouso e depois tocar direto para Nova York ou para Miami. Essa história, os pilotos que vão na executiva ou os pilotos que vão no comercial veem que algumas vezes você consegue o sobrevoo da Venezuela e consegue fazer um voo direto e às vezes você, com todas as taxas pagas, o centro Maiquetía não permite que você adentre o espaço aéreo venezuelano. Isso faz com que o voo alterne ou o voo se torne mais caro. Ou seja, a burocracia do espaço aéreo venezuelano não vem da época do Maduro, já vem antes. Vem da época de Hugo Chávez ainda. Por isso que é uma questão geopolítica. O espaço aéreo, pelo país, ele é soberano. Ele permite quem ele não quer para sobrevoar o seu espaço aéreo. É um prejuízo para o país, não? É um prejuízo para o país, é um prejuízo para as linhas aéreas, é um prejuízo para os passageiros. Eu acho que, enfim, para linhas aéreas, não sei se é um prejuízo, porque o que eu acho que para o passageiro realmente é um grande prejuízo. Né? E para a economia do país, porque a aviação gera muito imposto, combustível, emprego. Lembrando que na Venezuela o litro de água custa muito mais caro que o litro da gasolina. As companhias aéreas gostavam de voar para a Venezuela pelo preço que o combustível oferecia. Exato. Então, às vezes, a gente fazia até tankering pousando em Maiquetía para fazer ou os voos do Caribe ou a volta para o Brasil, era muito mais barato. Porém, a condição de instabilidade política do país, eu tive minha mala perfurada pela Guarda Nacional 3 vezes. Perfurada? Perfurada. Eles vinham com estoque, aquele que vem de... Não podia abrir? Eles faziam, a gente tinha que despachar a mala, a gente não podia entrar com ela a bordo. E eles estocavam as malas. Não, peraí, você furavam. como tripulante? Como tripulante. Que falta de respeito. A mala teria que passar por inspeção e a inspeção deles era várias vezes. Eu perdi 2 malas com estocada de estoque dentro da mala. Eu acho que isso não é questão política, né, Milton? É uma falta de respeito com o tripulante e com o passageiro, né? Sim. Porém, são normas que o governo local impõe à sua Guarda Nacional e eles têm que fazer, porque se não fizerem é cadeia. Sistêmico, vem de cima, né? É isso não aí. Não tem o que fazer. Ladão, você que é um cara que voa bastante aviação monomotor, aviação mais leve, como é que está sendo aí? Agora já melhorou um pouco, choveu e dá uma aliviada, mas se não chover vai piorar. A visibilidade com as queimadas aí pelo interior deve ter sido difícil. Muita gente que sem experiência tem que tomar cuidado, não? Tá ruim, tá horrível. Visibilidade nos mínimos, quase todos os aeroportos da Terminal São Paulo, do estado de São Paulo, né? Aqui onde eu vou, mas está assim no Brasil todo. Você pega ali todos os reportes de METAR, todos com visibilidade de 5 km, que é a visibilidade mínima para voo VFR, e muitas vezes caindo abaixo disso. Né? Então, aeroportos aí sendo fechados por conta de visibilidade. Então, a gente vai fazer um voo que nem eu fiz faz umas 2 semanas até São Carlos. Todos os aeroportos na minha rota estavam nos mínimos meteorológicos, com 5 km. Eu queria decolar por volta de 1 hora, 2 horas da tarde. Eu esperei para ver se ia se manter essas 5 km de visibilidade ou se isso ia se deteriorar ao longo do dia. Já estava monitorando há 2 dias e era consistente se mantendo 5 km. Em um outro lugar acabava fechando, em outro lugar acabava ficando 6.000, 7.000 quilômetros. 7.000 metros, desculpa, 7 quilômetros. Mas visibilidade muito ruim, voar nos mínimos, por mais que esteja dentro da segurança, por mais que esteja permitido dentro do regulamento, é desconfortável, é ruim, a gente não consegue ter aquela visibilidade tranquila, até para fazer um desvio de pássaros, terreno, local para pouso alternado. Atenção dobrada, né? Atenção redobrada. E aquela insegurança de saber, será que está de fato 5 km? Porque estava 5 km no aeroporto que eu decolei. Mas será que aqui onde eu estou voando está 5 km? E é difícil a gente conseguir ter essa percepção. Por isso que durante o voo eu vou sempre monitorando os aeroportos que estão na minha rota à frente e vendo se eles continuam reportando 5 km nos METARs. Por isso que às vezes é bom você ter uma internet boa ali no celular para ver se mantém. Voando aviação geral, baixa, até São Paulo a gente consegue ter esse sinal de celular. Se não, perdi, eu não estou me sentindo seguro, não estou confortável, procurar um bom local alternado.
ter um plano de contingência para procurar um local alternado, caso não se sinta confortável para continuar o voo visual. E, infelizmente é ruim, eu vou soltar alguns vídeos desses voos que eu fiz, a visibilidade bem ruim, bem crítica, e vai prestando atenção redobrada, triplicada na rota e ao que está ao redor. Lembrando que você falou de São Carlos, a MRO da Latam Tá lá. teve um incêndio Sim, no canavial quase muito pegou, intenso, né? e quase pegaram os aviões No dentro dia dos seguinte hangares. que eu estava lá, eu decolei no dia anterior. Foi violento, e na mesma semana eu fiz um voo nos Amarais com os nossos amigos da Safe no Montaer, que eu fiz o meu primeiro Gostou? voo de Curtiu? Montaer. Foi interessante, foi bem interessante. Quero experimentar novamente. Nós não conseguimos sair do circuito de tráfego. O setor norte de Campinas, dos Amarais, a visibilidade estava abaixo de 3 quilômetros. A gente tinha visibilidade vertical e é isso que engana a aviação geral. Você ter visibilidade vertical na hora que você aproxima, que a visibilidade que você precisa é a horizontal para enxergar a pista, cadê a pista? Já era. E aí vamos para onde? Tem um amigo meu que é super experiente voando em Piracicaba, ele falou que estava difícil Tá muito de ruim. achar a pista em 2, 3 E quilômetros. lembrando que a gente tem essa época do ano, são as épocas normais de queimada devido à Mas seca. esse ano foi demais, né? Cuiabá era um lugar que a gente arremetia. Campo Grande, Cuiabá. Campo Grande, Cuiabá, era normal arremeter por falta de visibilidade. Você não tinha formação de nuvens. O teto ilimitado, Fica visibilidade pior, né? horizontal abaixo de 1.000 metros por causa de fumaça. Agora, foi legal que você falou, né? Gente, o comandante LED tem experiência de voo e recomenda. Se você é um cara que não tem experiência de voo, aliás, não voe visualmente, não tente furar essa regra, né? Ou voa visual ou voa instrumento. Se você não tem capacidade de voar instrumento, você simplesmente acha um lugar para pousar, né, LED? Ou não decola. Não decola, que nem esse foi o dia que eu fiz, estava nos mínimos. O dia seguinte eu voltei e no outro dia eu teria um voo para fazer, para levar o avião para manutenção, e eu cancelei o voo. Claro. Porque a visibilidade estava restrita a 5 km, poderia até ter decolado, mas é desconfortável, é ruim, sem necessidade. Então não é porque às vezes está dentro dos mínimos, que mesmo com experiência, sabe, é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui no programa. Quando pode acontecer alguma coisa, quanto mais ingredientes negativos você tiver, pior vai ser o seu resultado final. Então, digamos que vem num voo desse, com visibilidade limitada, voando solo, que eu estava voando sozinho, acontece alguma coisa, alguma pane de motor, algum parâmetro que acaba saindo, é um ingrediente a mais que vai se complicando e aí a receita, como eu disse, fica ruim. Se puder evitar de voar, Fica quieto em casa, né? melhor, né? Melhor um acho que dava do que um não deu. Eu acho interessante a gente frisar também que a habilidade do voo por instrumento vem com treinamento e vem com frequências de voo por instrumento. Não O que a gente vê carteira. é exatamente, proficiente. ter a carteira é uma coisa, ser proficiente no voo instrumento é outra coisa. E o brinquedo mais perigoso que eu acho é você ter um avião capaz de voar instrumento, com todo o sistema EIFIS a bordo embarcado, GPS embarcado, e você não sabe o que fazer. Isso e dá uma falsa sensação de segurança, eu já comentei aqui. Exatamente. Muitas pessoas ficam iludidas com o G5, com o G1000, com o G3X, tudo telinha, bonitinha. Da zebra. O cara ou ele não sabe operar, porque tem tantos recursos que ele fica olhando lá e às vezes não sabe operar, ou ele acha que aquilo lá vai dar uma segurança para ele. Obrigado. Ou ele acha que aquilo lá vai dar uma segurança para ele, uma falsa sensação de segurança, só que ele continua tendo as limitações, às vezes, dele próprio como indivíduo, de não saber operar aquele equipamento ou de se meter em uma condição inadequada, achando que o equipamento vai salvar a vida dele. Entendi. Bom, então é importante que você contrate um instrutor e vou pôr um instrumento para voar sempre com você para te dar esse tipo de aula, né? Ou uma escola, né? Já que você já passou pelo curso de voo por instrumento, você já fez o simulador, já tem sua carteira, contrata um cara que realmente saiba o que está fazendo para voar junto, não, LED? E lembrando que a gente está falando de regras de voo. Então, se eu estou voando visual na Terminal São Paulo, corredores, por mais que eu seja habilitado em FR, minha aeronave seja IFR, eu não posso voar corredores estando visual. A visibilidade diminuiu de 5 km, eu tenho que mudar as regras de voo. Não posso simplesmente, agora eu sei voar IMC, estou proficiente. Não, você tem que mudar as regras de voo visuais, aerovias, proas direto, procedimentos, RNAV. Não é só ir lá e setar um Direct to no GPS
e achar que eu tenho a proficiência, achar que minha aeronave é IFR, porque não é assim que funciona. As regras de voo visuais e as regras de voo por instrumento são diferentes. Tem que chamar o controle, informar a mudança de regras. Aqui na Terminal São Paulo tem que sair do espaço aéreo visual, do espaço aéreo classe Golf, exatamente para não colidir, não interferir com outras aeronaves. Separação, toda uma regra de voo diferente da visual. Não é por simplesmente estou voando visual, entrei em condições IMC, né, eu vou continuar, visuamento, e aí fala, tudo bem, eu sou piloto IFR, vou voar IFR porque eu tenho condições de, sendo que você não está executando de fato um voo IFR, você está executando um voo em condições IMC sobre regras, quebrando as regras de voo visuais. Agora, eu lembro que tem um tempo que quando você não voa instrumento e entra em instrumento, um tempo de vida que você tem voando. Você já ouviu falar disso? Tem, a famosa 178 segundos, né? Dos 90 segundos, acho que era 90 segundos. Acho que né? são Não, é 168 segundos. 178 segundos. 178. Entre você fato, um minuto e meio. desorientar e vir a colidir com o solo. É impressionante, né? O cérebro é uma máquina muito interessante e fácil de ser enganada. Principalmente com sensibilidade. É toda uma medicina aeroespacial que existe. Os pelinhos dentro do ouvido te dão uma Sistema informação. vestibular. Fácil de ser enganado é a coisa mais legal que você falou. Vou te explicar o porquê. Não tem nada a ver com aviação, mas se você entra num estúdio fotográfico decente, que o fundo infinito, feito de cimento e é branco, a hora que você vai na direção do fundo, você totalmente fica desorientado e cai. Simplesmente você cai. Então precisa tomar um cuidado. E a aviação é a mesma coisa. Mesma coisa. Gente, se entrar numa camada branca com o seu avião, você tem que tomar muito cuidado. Se você começa a olhar o horizonte, você jura que o avião está torto. Isso acontece. Desorientação espacial, eu faço isso com todos os meus alunos. Desde o PP, eu não libero o aluno para cheque sem fazer um voo de desorientação espacial, para ele perceber o quão grave, frágil né? ele é. Nosso corpo, a visão é o principal sentido utilizado pelo sistema de percepção do nosso corpo, junto com o sistema vestibular dos ouvidos, junto com a planta do pé no solo, junto com o tato, várias coisas que o corpo utiliza, porém 80% disso vem da visão. Quando a gente perde a visão, a gente está perdendo 80% da nossa capacidade de percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Isso acontece, às vezes, no elevador, você não tem a percepção se você está subindo ou descendo. Quando você está no carro e o carro da frente anda, você acha que você está andando para trás, você tem a visão, mas você está tendo sensações diferentes. Então, o que o Milton falou, nosso corpo ele é enganado muito facilmente. Por isso que você tem que confiar nos instrumentos, no caso de um voo por instrumentos. Né? E aí é diferente, o voo por instrumentos, o voo IMC, aquilo que a gente está falando, as regras de voo são diferentes de condições de voo. Eu posso estar voando IFR com condições visuais, ou posso estar voando visual em regra de voo por instrumentos. Falei a mesma coisa, mas... Isso pode causar acidentes mesmo com profissionais da aviação. Que acontecem. À noite, é uma das principalmente, coisas, né? é um dos fatores contribuintes que mais aparecem nos relatórios finais de acidentes, é a desorientação espacial. Né? Nós temos aí o Air France, que aconteceu isso, uma desorientação espacial. Em cima do oceano, tudo preto, né? Como você disse aí, o fundo branco, né? O fundo preto também é a mesma coisa. O corpo não percebe o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo. Que loucura, não, Milton? É uma coisa de Vamos seguir os nossos instrumentos. É isso aí. Esses dias eu fui para São José dos Campos visitar a fábrica do eVTOL MOIA. Vocês deram uma olhada na notícia que eu mandei para vocês? É muito interessante. Muito interessante. O que vocês acharam? Você viu que interessante? Ele decola? É uma forma de voo diferente dos eVTOLs que estão em produção. Ele voa verticalmente com as asas dos perfis aerodinâmicos horizontais. É muito e a legal, pulverização é vertical. Algumas coisas têm que ser um pouquinho mais detalhadas, como alcance elétrico, emissão de CO2 com motor híbrido. Porque ele faz a decolagem com motor híbrido, com motor a combustão. A combustão, o único momento que ele usa o motor a combustão, juntamente com os elétricos. Sim, ele é combinado, o que eu acho bastante interessante. Inclusive, isso é uma alternativa que a indústria está estudando, inclusive para aeronaves também, que vão voar com alguma capacidade elétrica, né, de talvez fazer a decolagem, a subida inicial utilizando motores a combustão, e aí depois no voo de cruzeiro, onde se exige menos dos motores, talvez ciclar para o motor elétrico. Mas como eu estava dizendo, desculpa, eu te interrompi, acho que realmente faltam ainda estudos, faltam informações, mas a proposta é muito legal. É um drone que inicialmente é para a parte agrícola, pulverização agrícola. E carga.
carga também. E, claro, o desenvolvimento que... Desculpa, eu falei drone pro Alexandre Zaramella, que é o engenheiro do projeto, ele falou, não, esse é um eVTOL. eVTOL. É um eVTOL. É importante falar. Eu tô ansioso para ver. É muito legal. A gente pode fazer uma visita lá nós três. Os eVTOLs realmente entraram no mercado. Eu gostaria de citar também, já que nós estamos falando de eVTOL, do primeiro voo do Gol Hobby no Brasil, no Aeródromo Quadra. No Quadra? Não era quadra. Ainda não sem passageiros, porém fez sobre os auspícios da ANAC, ou seja, já é o primeiro voo de certificação de um eVTOL no Brasil. As coisas estão indo por um caminho sem volta. É muito legal. Inclusive, a gente pode entrar num outro assunto que, num próximo programa, a Airbus continua firme no propósito de voar single pilot. Os drones, por enquanto, os eVTOLs, por enquanto, estão sendo lançados tripulados com a intenção de ser não tripulado num futuro próximo. Isso, para migrar para aviação, é 2 palitinhos. Nós teremos, eu acredito que em 20, 30 anos, uma questão de single pilot voando em voos mais curtos, e depois isso, a tendência é migrar para os voos transoceânicos com single pilot. Graças a Deus eu não vou viver nessa era. Porém, então, é uma quebra de paradigma. A gente vai falar, mas a evolução ela vai ocorrer, quer queira, quer não queira. Mas eu acho que a tecnologia vai melhorar para poder existir um voo desse. Eu acho que a tecnologia que nós já temos hoje, ela já é aplicável, ela já é o suficiente para um voo não tripulado. Os voos de lançamentos, tanto Starlink, SpaceX, todos eles estão voando, a tripulação está lá dentro sem controle nenhum. Toda a missão é controlada do solo e pelos computadores. Mas a gente viu o que aconteceu com a Starlink da Boeing, que, por exemplo, ficou presa lá. Sim. Presa, entre aspas. Mas são tendências, é o que a gente fala. Eu também acho são que essa tendência existe. Que vão ocorrer. Eu acho que tem que ter todos os experimentos. Como foi a ida do homem para o espaço. É o que está acontecendo. Aconteceu muita coisa. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Aliás, quando o homem foi para, desculpa te cortar, mas para o espaço, eles queriam colocar o que primeiro antes dos homens? Um dogzinho. Macaco. Lembra? Você assistiu o filme The Right Stuff, Os Eleitos? Sim. Eles queriam colocar macacos para ir. E realmente foi um macaco que fez o primeiro. E quem fez... o primeiro animal foi a Laika. Não, a Laika. Mas eu estou falando dos Estados Unidos, do Right Stuff, foi um macaco que foi o primeiro. Isso foi um chute na canela dos caras, para não falar em outro lugar, porque foi brabo. Mas é uma tendência que nós estamos observando, e o público se prepare para daqui uns 20, 30 anos a gente estar voando single pilot, e nos voos curtos, em deslocamentos urbanos, aeronaves não tripuladas, como já existem carros não tripulados. O sistema que eles colocaram de safe return nos aviões já é o grande passo para isso, né, Led? Exatamente, já é uma demonstração de que é capaz de ser feito. E não é só... O que ele faz, o safe return, exatamente? Que ele analisa um monte de parâmetros de onde o avião está, de meteorologia, se ele receber isso para DS Bravo, espaço aéreo, comprimento de pista, combustível na aeronave, autonomia. São diversos parâmetros que ele utiliza, dando preferências onde existem procedimentos RNAV ou não, para tomar a decisão totalmente por conta própria de onde que ele vai pousar aquela aeronave. E aí existem diversos protocolos que são feitos, inclusive a comunicação com o órgão de controle também é feita. Então a aeronave se comunica com o órgão de controle informando que a aeronave está sendo operada autonomamente. Autonomamente. É uma palavra difícil de falar. Isso ele aciona o transponder, por exemplo, está em emergência? Muda o transponder também, muda a comunicação, toda a parte interna se for um Glass Cockpit, por exemplo, toda a parte interna muda para ficar uma interface mais friendly, né, mais amigável para os passageiros que não entendem nada. Ele fala assim, senta aí que a gente vai pousar no aeroporto tal em tantos minutos. Então ele faz diversas configurações, pousa a aeronave, aproxima, pousa a aeronave. E faz um pousão, né? Faz um pouso, um baita pouso, corta o motor. Dá o flap. Faz tudo. Tudo. Põe o motor em idle, freia, para, corta o motor e os passageiros saem.
O Cirrus foi o primeiro a cumprir essa missão, né? O Tem Cirrus os Jet. Cirrus... Não, Piper também já está primeiro fazendo? foi o Cirrus SR-22 que colocou o Safety Return. Ah, é? E depois do SR-22 migrou para o Cirrus Jet. Vision. Milton, novas regras para o ICAO, é verdade? IS-63... 61003 Delta. Instrução suplementar. Agora poderemos receber uma chamada oral surpresa. Não tem mais da IS I ANAC. don't? Acabou. Eu acho interessante, Importante, né, Milton? é uma continuação vigiada, né? Da proficiência em inglês, mesmo para os pilotos que têm o ICAO 6. Nós temos vários exemplos de fonias mundo afora, inclusive com a língua materna em inglês, onde os próprios, entre controlador e avião, não se entendem. Uhum. Nós temos o famoso vídeo da Air China, Putz. em Nova York, que é o melhor caso do inglês automático. Eu sempre cito isso quando nós falamos do idioma inglês na aviação. Inglês é a língua da aviação. A proficiência ela se faz necessária toda vez que nós vamos voar um espaço aéreo que não seja da nossa língua materna. É sempre o inglês. Tanto que o DSEA não aprova o seu plano de voo daqui para Montevidéu ou daqui para qualquer fronteira próxima do país se o teu ICAO não for 4. Se o teu ICAO for 3, você não pode atravessar Qual é o fronteiras. máximo, ICAO máximo? 6. 6. Poucos têm ou não? Tem muita gente que tem 6? Você é como se fosse a língua materna. Eu tenho um inglês razoável. Seu inglês é muito bom. Não, eu tenho um inglês razoável, Você mas tem uma fluência boa. mas não é um inglês para um nível 6. Entendo. O meu CAO é 5. Que já é um bom nível. bom nível. Porém, é o que a gente fala. O falar inglês, às vezes, você tem que sair do coloquial avionês e ter que se comunicar de uma outra forma. E é aí que o pessoal se enrola. Como é que eu vou me comunicar numa emergência? Eu quero expressar alguma coisa que eu saí do B mais A, BA. Saí do Yes I am ou No I don't e aí a fonia vai para o espaço. Eu acho que essa continuação, essa vigilância continuada, ela vem em detrimento de algumas provas que foram feitas fora do Brasil e não se constatou que o nível de proficiência daqueles profissionais eram a realidade que estava acontecendo em voo. Agora, mas uma pergunta. O caso do China. Pô, você não acha que era o caso de parar o voo ou não? E falar, amigão, você pode sair daí e me traz um outro piloto que fala inglês. Existe um negócio, um procedimento nos Estados Unidos que é o seguinte. Toda e qualquer infração de tráfego aéreo ou de fonia, o controlador pergunta para você, está pronto para cópia o número da torre que você está sendo notificado? Possible Pilot Deviation. Como é que é? Possible Pilot Deviation. Gostei, hein? Então a torre fala para você assim, anote o número e ligue, porque é a sua forma de deveres informar. Para você provar que você é inocente. Senão você recebe um notice e às vezes, por exemplo, o aeroporto de Teterboro, se você toma uma notificação por comunicação, você é banido do aeroporto. Você não pode mais operar naquele aeroporto. É mesmo? Tanto por noise abatement, como falha de comunicação, como violações. Mas só o Teterboro? Você deu esse exemplo? É um exemplo que eu dou, mas a maioria, dependendo da penalidade que você influencia, infringe, que nós estamos falando agora de comunicação, você é banido daquele aeroporto e você não opera mais. E dependendo da infração, se for muito grave, talvez você possa ser banido do espaço aéreo ou ter sua licença cassada. Isso pode acontecer. É muito sério. Por isso que eu falo, às vezes quando a gente fala o inglês, a gente tem que tentar... O técnico, ele é fácil, a gente faz a prova, a gente se prepara, existem cursinhos para isso.
não é isso que vai te levar a um inglês fluente. O dia a dia é diferente, né? Você tem que ter o inglês para se comunicar com o seu mecânico de pista quando você está voando fora. Você tem que ter o inglês para conversar com o seu despachante quando você está fora. Não é só o climb to, deviate to, são o básico. Temos que ter o inglês de uma forma continuada, continuar praticando. Receitas de bolo todos temos. Assiste filme sem legenda, escuta, traduz a música, tem que ser dia a dia. Abre dicionário. O inglês é um idioma que tem que ser falado dioturnamente. Senão você não tem a proficiência. E aí? Não, concordo 100%. Não tenho que desconcordar. Strongly agree. Agree. Pessoal, eu sempre a gente agora há pouco a gente falou de combustível, né? E você falou a respeito, a gente no bastidor aqui, de uma dúvida que um amigo seu tinha com relação ao Prist, ao anticongelante. Explica para o público do PH Radar o que é o Prist. Bom, a dúvida que ele tinha, que ele perguntou, era sobre o uso do Prist. Prist é um combustível, um aditivo do combustível utilizado principalmente no Jet A1, combustível de aeronaves da reação, com o intuito de ser um aditivo anticongelante, principalmente porque as aeronaves da reação costumam voar mais alto, onde a temperatura é mais baixa, e, portanto, estão sujeitas a congelamento do combustível. E aí, eu confesso que eu não entendo muita parte técnica, como o Milton até me ajudou bastante, porque ele é um aditivo, só que ele depende muito do tipo de tanque aonde vai ser aplicado esse combustível, do tipo de fabricação do tanque de combustível, do tipo de fabricação das linhas de alimentação do combustível, se existe a passagem do combustível para um radiador de óleo, onde ele vai roubar calor, e aí, portanto, vai roubar o calor desse radiador, e, portanto, ele não precisa de um aditivo ou não. E aí, no final das contas, a gente chegou à conclusão que o ideal é ler o manual do fabricante, da aeronave, fabricante do sistema. Cada aeronave é um sistema. Cada aeronave tem um sistema, mas é um combustível, assim como é um aditivo, assim como existem outros tipos de aditivo. E aí até outra curiosidade também que o Milton me ajudou, que eu não sabia, que muita gente utiliza o Prist com o intuito de ser um aditivo antifúngico. Né? Formação de fungos que podem acontecer por conta das condições de armazenamento do combustível dentro do tanque, as condições químicas do combustível pode gerar fungo, geralmente gera um pouco de fungo, e aí tem muita gente que utiliza o Prist como um aditivo para combater isso, só que até a gente pesquisou aqui rapidamente antes de começar a gravação do programa, ele pode até ter ser vamos dizer assim, um efeito colateral do Prist, mas ele não tem essa recomendação. Ele não tem, se eu pegar lá o fabricante, o Prist é uma marca, não tem ali em nenhum momento, pelo menos do que a gente consultou rapidamente aqui, a indicação de uso para essa finalidade. Entendi. Então ele é um aditivo anticongelante. Ô Milton, aí te pergunto, você que tem mais experiência com LED nessa aviação, tanque de borracha, avião, jato executivo, quem usa Prist, quem não usa, como é que funciona isso aí, fungo no tanque? Você podia dar uma explicação geral pro pessoal? É uma explicação rápida, genérica, né? Ok. Aviões de aviação geral que têm vasilhames de combustível em borracha usam o Prist. Pode ser jato, pode ser um turbo-hélice. Aviões com tanques estruturais, você pode fazer opção com aditivo no Jet A1 ou sem aditivo. Desde que seu avião tenha no seu sistema de combustível a passagem deste combustível por um trocador de calor. Isso faz com que você não tenha necessidade de usar um aditivo anticongelante no avião. A seleção do Prist você coloca ou ele avulso através de um spray junto com abastecimento, ou você pode pedir no próprio caminhão aditivada ou não aditivada. A questão de fungo, você trata o fungo com outras formas, ou biocidas que você coloca dentro do tanque quando você tem previsão que o avião, cada fabricante determina o seu tempo de que eles chamam de preservação de um avião parado. Avião parado é ruim, né? Péssimo. Ele é péssimo, ele pode deixar o pneu quadrado, ele pode ter contaminação de fungo no tanque, aviônicas que ficam com zinabre nos plugins, N procedimentos. Do motor. Porém,
A questão do combustível é por que não se aplica biocidas em aviões comerciais? Porque o combustível está sendo trocado dioturnamente. Já um avião de aviação geral, um avião executivo que tem previsão de vai ficar 30 ou mais dias parados, a tripulação e os mecânicos desses aviões entram com um processo que nós chamamos de preservação deste avião. Isso está no manual do fabricante? Isso está no manual. Como se aplica a quantidade de biocida que se coloca no tanque, qual a quantidade, como se tem que trabalhar o combustível entre os tanques para que possa fazer todo o tratamento. Para cada lado, é isso? Para que o combustível com biocida fique uniforme em todos os tanques, que você possa combater os você faz uma diluição para todos os tanques. Exatamente. Entendi. Então você tem uma medida certa de quantidade de biocida para a quantidade de combustível que você tem dentro dos tanques. É para isso que serve o biocida, diferente do Prist, que é um anticongelante. Legal. Então depende muito, se teu avião, o teu sistema de combustível não passa por um trocador de calor, essa aeronave vai precisar de um anticongelante. Se o teu combustível passa por um trocador de calor, você não vai ter necessidade de... Agora uma pergunta que eu queria te fazer. Qual, por exemplo, o Legacy, que é um avião que você voa bastante, qual a temperatura máxima que ele pode voar? A limitação, se eu não me engano, se não me falha a memória, é menos 72 graus. E é difícil. É difícil você chegar a essa temperatura. Você vai pegar a ISA mais 15, mais 20, com um TAT de menos 50, menos 52 graus, a 41 mil pés, que é o teto operacional do avião. É tranquilo? É muito tranquilo. Mesmo voando no frio europeu? Nunca tive problemas com temperatura de combustível, congelamento, nunca tive um filter bypass, nenhuma informação dessa, é muito tranquilo. Legal. Edão, mais alguma coisa? Não, eu acho que esse nosso papo aqui surgiu de uma dúvida que eu tinha, que eu estava conversando com o Milton, que entende bastante sobre isso, antes de começar o programa. Eu acho que é interessante a gente trazer essas dúvidas, principalmente o conhecimento do Milton, para vocês, né? Compartilhar esse conhecimento. Claro. Então, é até uma sugestão, e vocês deixem aí nos comentários, caso vocês queiram, que é se a gente pode fazer alguns programas temáticos, Sim, vamos dizer claro. assim. Então, um programa todo dedicado à parte técnica de operação de combustíveis, toda a parte de operação no frio, climas quentes, climas frios, desorientação espacial. Eu acho que talvez a gente possa ou dedicar uma parte do PH Radar semanal, ou talvez fazer alguns programas um programa de ajuda, né? Não de ajuda, assim, de curiosidade, troca de informações, né? Assim como eu tenho, assim como outras dúvidas que existem. Eu tenho toda a dúvida do mundo. Isso aí foi para mim nossa, que eu acho que legal. Para o nosso público também, eu acho que é extremamente interessante. Então deixem aí embaixo nos comentários caso vocês gostem dessa ideia e quais temas vocês gostariam que a gente falasse. Então, operações no frio, parte de combustível, muito aditivo de combustível, que a gente vai se embrenhando cada vez mais, principalmente nessas partes aí, um pouco mais técnicas, claro que trazendo da maneira mais amigável para todos, né? Deixa aí embaixo nos comentários para a gente. Por isso que eu acho importante, nós sempre estamos lendo, por mais que o programa seja gravado, nós estamos no chat ao vivo. Então, se houver alguma dúvida ou algum questionamento, deixa no comentário ou no chat, a gente traz para o programa e responde para vocês com o maior prazer do mundo. Se a gente não souber, que a gente só tem que saber de cor os limitations e os memory items. O resto a gente corre para o manual e como pesquisa, você mesmo disse no pesquisa. começo do programa, Milton, a gente não nasce sabendo, a gente tem que sempre estar atualizando. Gente, leia bastante, se atualize, que é importante para a sua segurança de voo, certo? 100% de acordo. Então tá bom. Strongly agree. Ledão, obrigado pela participação mais uma vez. Manda um beijão pro Ian e pra Alina. Milton, obrigado mais uma vez. Manda um beijo para a dona Tereza, super comandante de Airbus 330. E pro Redding também, hein? Gente, obrigado pela participação. Se você não é inscrito no programa, o que você faz ali no canal? Antes, manda um beijão pra Erika também, por favor. Tá bom, obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, dê o joinha, dê o like. Muita gente esquece de dar o joinha, principalmente quem assiste na estreia. Então, dá o joinha aí, se inscreva. Porque nós estamos precisando o quê, Milton? Crescer. Crescer como todo canal precisa, nós precisamos de vocês para crescer. É isso aí, é importante pra gente. Vamos lá. Valeu, obrigado.